Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Já sabem o que acontecerá hoje, né? Pois é, nós estamos com o mapa da América Central na lousa, ao lado uma série de dados. Claro que nós vamos continuar a estudar os países aqui do Caribe. Nós que estamos estudando especialmente as chamadas grandes ilhas, as grandes Antilhas. E nós já percorremos Cuba, Bahamas e Jamaica. Agora nós estamos na Ilha Hispaniola, ou em português, Ilha Espanhola. É uma grande ilha, gente, de cerca de 65 mil quilômetros quadrados. Notem que ela está com duas cores diferentes. Por quê? Porque houve uma colonização diferenciada na região. A leste nós tivemos a colonização espanhola e a oeste, na porção ocidental da ilha, nós tivemos a colonização francesa. Claro que há uma história por trás da ocupação e da colonização da ilha espanhola, mas no momento nós não vamos analisar isto. Quando chegarmos na playlist da geografia geral, regional na América Central, e claro que nós o faremos, nós então detalharemos o fato. O que eu quero dizer para vocês hoje, antes de começar os dados, é que o Haiti, o país mais pobre do Ocidente, e nós veremos isto em números preocupantes, foi o segundo país do continente americano a se tornar independente. O primeiro foram os Estados Unidos da América, em 1776. O Haiti conseguiu a sua emancipação em 1795. Posteriormente foi recolonizado, precisou lutar mais uma vez pela independência, mas esta data, este marco, é muito significativo. É o primeiro país da América Latina a se tornar independente, em 1795. Então, um fato marcante. Claro que, além disso, quem promoveu o processo de independência foram os negros, descendentes de escravos, o que torna, então, esta porção ainda mais especial. Sobre a história do Haiti, nós temos um triste passado recente, quando a família Duvalier, François e Charles Duvalier, pai e filho, governaram Haiti numa terrível ditadura dos anos 1960 até 1980. Essa ditadura deu ao Haiti o apelido de país vampiro. Sim, gente, o Haiti tinha vários bancos de sangue. Esse sangue era tirado da população em troco de ração alimentar. Para onde ia estas bolsas com os diversos tipos de sangues? Para os Estados Unidos. Daí o país ter como principal produto de exportação, por debaixo do pano, contrabando, o sangue. E por isso era chamado de país vampiro. A família Duvalier, François e Charles, que governaram por 3 décadas o Haiti, ficaram bilionários. E, para piorar a situação dos haitianos, eles tinham uma polícia secreta, uma polícia política muito violenta, que era chamada de tonton macoute, em francês, bicho-papão. Então, realmente, além de ter sido um país menos favorecido economicamente, porque a porção ocidental da Espanhola é menos favorecida em recursos naturais, apesar de possuí-los, teve o dissabor, a falta de sorte de estar na mão de ditadores indizíveis. Não dá nem para nomear
este tipo de ato a ponto de transformar o país num fornecedor de sangue por contrabando para o país mais rico do mundo. Mas depois dessa travessia tão sombria da história, nós vamos comparar o Haiti em relação aos outros países com os mesmos parâmetros. A população do Haiti é de cerca de 11 milhões de habitantes, aproximadamente a mesma população do nosso estado de Pernambuco, o que o coloca no meio da tabela em termos de população. Como nós sabemos, existem 195 países no mundo. O país ocupa a 83ª posição. Em relação à sua área, ele é do tamanho do nosso estado de Alagoas, que é o segundo mais extenso estado do Brasil, ocupando a posição na parte de baixo, entre a tabela dos 195 países do mundo, 144º em área. Sua densidade demográfica é bem alta, afinal de contas, a posição da população é bem superior à da área, o que dá 400 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é povoado e muito mais do que o Brasil, que tem apenas 25 habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento vegetativo, para os padrões atuais da América Latina, ainda é elevado, de 1,3% ao ano. Em função de sua pobreza extrema, ele tem um percentual de imigrantes insignificantes. Podemos dizer que a maior parte desses estrangeiros prestam trabalho para empresas multinacionais que atuam dentro do Haiti e, portanto, residem ali a trabalho, mas são contabilizados como estrangeiros porque têm moradia no país. A taxa de urbanização é bastante modesta, de 56%, o que mostra que os recursos naturais e que as riquezas agrícolas, a produção agrícola, ocupa um percentual muito grande das atividades. A capital, a única cidade importante em termos de população e de infraestrutura, mesmo assim muito pobre, sobretudo na periferia, é Port-au-Prince. Port-au-Prince tem 2.700.000 habitantes, é uma cidade grande em qualquer lugar do mundo, mas é muito significativa em relação à população haitiana. A distribuição etária é típica de um país bastante pobre, quase 1/3 da população é jovem, abaixo de 15 anos, e apenas 4% são idosos, são percentuais típicos dos países mais pobres do continente africano. A expectativa de vida é baixíssima, ela é 8 anos abaixo do que no Brasil para o homem já é baixo, o homem brasileiro por volta de 71 anos, o homem haitiano 62 anos. E a mulher é muito pior. A mulher brasileira por volta de 78 anos, a mulher haitiana não chega aos 68 anos. A taxa de natalidade é elevada, 22 por mil, a de mortalidade vem caindo, mas ainda é razoável, 7,4 por mil, e aí nós temos um horror, uma das piores taxas de mortalidade infantil do mundo, 44 por mil. Lembrem-se que a Organização Mundial de Saúde considera ideal, ou aceitável, melhor dizendo, 10 por mil. Quer dizer, um índice 4 vezes e meia maior, quer dizer, muito pior. A saúde tem gastos muito modestos em relação ao orçamento. O orçamento do país, que representa 11% do produto interno bruto, é baixo, porém o orçamento é mais baixo ainda, deveria ser pelo menos o dobro para melhorar os índices que nós vimos acima. Ele é de 5,4% do orçamento, mas a corrupção no Haiti é uma marca muito forte de sua história. Então o orçamento real é muito diferente do nominal. A educação é obrigatória somente até o início da educação fundamental 1,
de 6 a 11 anos. E outro horror do país, além da taxa de mortalidade infantil péssima, é a taxa de analfabetismo de quase 40% da população, quer dizer, altíssima, mostrando que o país realmente deve muito em qualidade de vida à sua população. Depois de vários governos após a ditadura de Valier, nós tentamos uma estabilidade na história do Haiti, na história política, mas parece que agora que eles estão conseguindo alguma coisa. Depois que o presidencialismo foi trocado por aquilo que no Haiti eles chamam de república semipresidencial, praticamente é um parlamentarismo, nós temos um chefe de Estado, um chefe de governo, que se vigiam e que são eleitos em períodos diferentes, exatamente para haver uma troca de comandos e para que um avalie o outro. O atual presidente é o Jovenel Moise, de 52 anos de idade, que foi eleito dia 7 de fevereiro de 2017. O chefe de governo, por sua vez, é o primeiro-ministro Fritz William Michel, que foi eleito ano passado, há menos de um ano no governo, está nessa função desde 22 de julho de 2019. As Forças Armadas é uma das menores do mundo, 150 soldados, lembrando que parte das Forças Armadas é feito por uma missão assistencial das Nações Unidas, aliás, entre as quais o Brasil fez parte e fez parte do comando. São 150 homens apenas do Haiti, com um orçamento minúsculo de 8 milhões de dólares. Mesmo assim, para 150 soldados, 8 milhões de dólares é bastante. Relação à economia, um país tipicamente periférico, que depende de uma indústria de base e de recursos naturais e de agropecuária tropical voltada para exportação em grandes fazendas, às vezes na mão de multinacionais como a United States Fruit Company. Nós temos como indústria as mais simples, a têxtil, a sucroalcooleira, que exporta açúcar e álcool, e a produção de cimento, quer dizer, uma produção industrial muito simples mesmo. A agropecuária é um pouquinho mais variada, mas também basicamente de plantation. Café, manga, coco, açúcar são exportados. Arroz e milho para o consumo é a base da subsistência do país, o arroz e o milho, e o sorgo, que é utilizado na ração para animais, também é utilizado para exportação. Em relação aos recursos naturais, nós temos o minério de alumínio, a bauxita, o cobre e o carbonato de cálcio, que pode aparecer de diversas formas. Carbonato de cálcio que é utilizado na indústria química, que é utilizado na construção civil. O ouro, que aliás existe em maior quantidade na República Dominicana, e o mármore, que é muito utilizado, essa rocha metamórfica muito utilizada na construção civil e serve de exportação. A água, nós temos uma reserva satisfatória, muito menor que a brasileira, mas satisfatória, são quase 1.300 metros cúbicos por habitante. A produção de eletricidade é muito pequena, sobretudo para um país com quase 11 milhões de habitantes, 5% da população brasileira. O Brasil tem quase 700 terawatts, 5% seria 35 terawatts. Ou seja, lá se produz 35 vezes menos energia para o nível da população que se produz no Brasil. Então falta muita eletricidade. Há potencial para tanto, porém falta recursos. O nome Haiti quer dizer país das montanhas. Então nós temos muitos rios encaixoeirados, grande potencial esperando ser aproveitado. Em relação à população economicamente ativa, nós vamos ver um país primarizado, muito diferente
de todos que nós analisamos até agora, 50% da mão de obra, 50% da economia está no setor primário, 10% apenas no industrial e mesmo o setor mais desenvolvido da atualidade, que é o setor de serviços, emprega somente 40%. Mesmo com essa distribuição mais produtiva do que especulativa, nós temos uma taxa de desemprego elevadíssima de 13,5%. Só o Brasil na América Latina tem uma taxa tão elevada. Em relação às finanças, a moeda é o GURD que hoje são praticamente 96 GURDs para $1, é artificialmente mantido muito subvalorizado em relação ao dólar, no entanto, não surte efeito na balança comercial. As importações são 4 vezes maiores do que as exportações. Os grandes parceiros Estados Unidos, a China e a Holanda, claro que é um comércio altamente deficitário, mas que o turismo, que poderia ser uma atividade muito melhor explorada, não chega a $500 bilhão por ano, então não alivia muito a balança de pagamentos do país, que depende muito de empréstimos externos e de ajuda humanitária. O produto interno bruto é muito modesto, apenas $21 bilhões. A renda per capita é inacreditavelmente baixa. Lembrem-se que a renda per capita mundial média ela é de $11.200. A renda per capita do Haiti não chega aos $1.900. Portanto, ela é 5,5 vezes menor do que a média da renda per capita mundial. É muita pobreza. Mesmo assim, o Haiti, o ano passado, conseguiu a façanha de crescer mais do que a economia brasileira, tendo expandido seu PIB em 1,5%. A inflação é alta no país. Por quê? Porque há muito produto importado, esse produto importado é cada vez mais valorizado e isso é repassado para o custo de vida. A inflação é de 12,5% ao ano, elevada. Em relação aos itens de infraestrutura e conforto, mais uma vez nós vamos perceber que o país é muito pobre. Para cada 1.000 habitantes, só 9 têm seus próprios veículos. No Brasil, como sabemos, é 210. Em relação aos aeroportos, é muito pouco. Apenas 4 aeroportos para atender um país. Não dá nem para comparar com o Brasil tem 700 aeroportos. Telefone fixo no Brasil a gente já sabe que atende a 19% da população. No caso do Haiti, há 0,05%. É a menor taxa do mundo em todos os países que analisamos até agora. A taxa de celulares é muito baixa, não chega a 60%. A do Brasil é quase 120%, então realmente é um item que é pouco utilizado no país ainda. A internet, ela atende a 32,5% dos usuários, praticamente 1/3 da população. No Brasil é o dobro. A banda larga é um luxo, no Brasil 80%, no país 27%. Desta maneira, gente, nós analisamos mais um país das grandes Antilhas. São 5, nós já analisamos 4. Na próxima aula, é claro que chegou a hora da República Dominicana, a parte de maior extensão e na banda oriental da ilha espanhola, com estrutura bem melhor que a do Haiti. Lembrando a vocês que nós analisaremos clima, vegetação e outros itens do Haiti, assim como de toda a América Central e, é claro, do Caribe, quando chegarmos lá na playlist de Geografia Geral, que nós estamos na Ásia de Monções. Nós temos que percorrer todo mundo para chegar no continente americano, mas se você tiver paciência, é claro que nós chegaremos e aí você terá mais dados ainda sobre o Haiti.
Por hora, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom e até a próxima, gente.